1h05, este é o bate-pronto para o consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui. E KTO.com, onde a diversão acontece. Qual o time brasileiro decepcionou mais na Libertadores? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa enquete. Tá prevalecendo o Flamengo aí, né? Na maior votação, o Atlético Paranaense, depois o Atlético Mineiro. Deixe lá o seu voto. Bem, vamos falar de novo aí do Atlético Paranaense, o Furacão que tem aí um prazo um pouco mais largo de preparação para enfrentar o próximo adversário no Brasileirão, que é o Cuiabá. O jogo será terça-feira na Arena da Baixada. O Atlético pediu a mudança do dia porque haverá um show neste final de semana, ocupando aí a arena, e o Atlético, para não precisar alugar o estádio do rival, o Coritiba, ou até mesmo a Vila Capanema, optou e pediu, e a CBF atendeu, e a mudança do horário acabou acontecendo porque há data disponível no meio da semana que vem, né? Alexandre Senechal, os jogos da Copa do Brasil serão todos na quarta-feira, não vai afetar aí o cronograma do Campeonato Brasileiro. É verdade, Linhares, e a questão é que nem Cuiabá nem Atlético estão na Copa do Brasil mais, né? Então houve a possibilidade de você abrir aí o calendário, né? Você ter esse jogo na terça-feira na Arena para o Atlético e Cuiabá se enfrentarem. O Cuiabá também nos bastidores não mostrou nenhuma objeção e a CBF alterou naturalmente a data para o Atlético poder jogar diante da sua torcida na terça-feira lá na Arena. E aí, Linhares, esse jogo é muito importante por vários aspectos. Primeiro, agora o Atlético precisa ficar lá em cima mesmo, já que não tem garantia nenhuma de que estará na Libertadores da América no ano que vem, ano de seu centenário, o ano que o Atlético quer conquistar a Libertadores. Já queria nesse ano, é claro, mas o Atlético tem essa ambição. O Petralha colocou uma meta, né, de conseguir conquistar a Libertadores e ser campeão do mundo, né? O Petralha sempre falou sobre isso desde que voltou ao clube em 2012, e agora o Atlético precisa ficar ali com certeza entre os quatro, independente de quem seja o campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Se for igual ao ano passado, no top 6 garante a vaga direta na Libertadores. Esse ano, os 6 primeiros foram para a fase de grupos, 7º e 8º acabaram na pré-Libertadores, casos de Atlético Mineiro e Fortaleza, no ano de 2022. Esse ano o Furacão quer de novo a vaga na fase de grupos. Também é importante por conta da tabela do Brasileirão. O Atlético tem 28 pontos, está apenas 3 atrás daquele grupo de times que está entre segundo e quinto lugares. Então ele tem Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Red Bull Bragantino, todos com 31 pontos. O Furacão tem 28, não pode deixar desgarrar muito. Então esse jogo contra o Cuiabá é importante, contra um adversário que vem de 6 jogos e 5 vitórias, sem derrota, né? 5 vitórias e 1 empate. O time do Cuiabá, do técnico Antônio Oliveira, vai ter reencontro. O Deivinho, terror do Brasileirão nesse momento. O Deivinho, que está sendo o jogador mais decisivo do Brasileiro. A gente já falou aqui no bate-pronto. 8 gols e 1 assistência em 11 jogos nos últimos 11 pelo Brasileirão. É muita coisa. E o Atlético tem a chance de igualar sua segunda melhor campanha na história dos pontos corridos com 20 clubes, né? De 2006 para cá. A gente lembra aquele time que foi terceiro colocado do Brasileirão em 2013, o time do técnico Wagner Mancini. Naquela época, é o recordista, né? Naquela época terminou o primeiro turno no 4º lugar com 34 pontos. O Atlético, se vencer o Cuiabá, chega a 31. E aí iguala justamente o time do ano passado, fez 31 pontos e era o 5º naquela ocasião. O Atlético pode, com 31, terminar até mais acima, dependendo, é claro, de uma combinação de resultados. Só que isso mostra, né, a evolução que o Atlético tem tido. Claro, 2013 foi muito fora da curva, o Atlético subiu da Série B, tinha uma base ali com o Marcelo Cirino, com o Ederson. O Ederson nem jogou a Série B, mas com o Paulo Baier, jogadores que jogaram a Série B pelo Atlético, subiram e conseguiram fazer um ano maravilhoso. 3º lugar do Brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil há 10 anos. Então o Atlético teve aquele ano fora da curva, mas nos últimos anos vem mostrando essa evolução. O Furacão teve os 31 pontos ano passado, mas fez 25 em 2021, fez 26 em 2019, em 2017 e fez 30 em 2016 e 2015. Então, anos que o Atlético já tinha voltado da Série B, estava se estruturando, começando a ganhar títulos nacionais e internacionais. Furacão, mais uma vez, podendo terminar no primeiro turno lá na parte de cima da tabela, e vai ser muito importante, né? Porque essa sequência agora, Cuiabá, tudo bem, Cuiabá é um adversário muito complicado, mas vai ter Goiás,
Vai ter Fluminense e Galo em casa. E é confronto direto, né? Porque o Cuiabá é o oitavo, tá logo mesma atrás ali, pontuação, né? 28 pontos. Se o Cuiabá ganhar, passa o Atlético, né? E um dos melhores visitantes do Brasileirão. Que campanha de recuperação, né? Porque o Cuiabá começou o campeonato lá na ZR, né? Um dos melhores visitantes do Brasileirão. Um mês que só vence, né? Tá longe de ser um confronto fácil, né? Pro Atlético na terça. Acho que isso já é batido. Não já. tem, né? Confronto fácil, né? Ah, tem alguns que são, vai. Não tem. Vamos ser sinceros. Existe isso. Tem alguns joguinhos, tem alguns times do Brasileirão. Tem alguns que as odds são certas, né? Mas eu acho que diante da eliminação do Atlético na Libertadores e agora o Brasileirão virar o foco total do time, né? E claro que eu imagino que deve ter sido muito difícil também para todo o elenco, não só para a torcida, mas enfim, trabalho, virou a página e agora é trabalho, né? É tentar justamente terminar na melhor colocação possível do Campeonato Brasileiro. E até a própria atitude do Atlético na Libertadores de ter sido um time que perdeu oportunidades, né? Porque se você for ver o jogo de volta, principalmente, que não era na altitude, era na arena e tudo mais, foi um time criativo, foi um time que conseguiu chegar, que produziu muito mais, mas não conseguiu ser eficiente. E é isso que o Atlético precisa agora na Série A, ser um time mais eficiente, ser um time que vai ter que provar que tem condições de brigar lá em cima. Porque o brasileiro, mesmo quando o Atlético ainda estava na Libertadores, estava na Copa do Brasil, tudo também era algo que o Atlético queria fazer diferente nesse ano, né? Queria ser um time que fosse brigar lá em cima pelas cabeças, enfim. Claro que diante aí da situação que tá o Botafogo, acho que para todos os outros times que estão ali, né, no pelotão atrás, parece tudo muito distante, né? Conseguir alcançar o desempenho que o Botafogo vem alcançando. Mas eu acho que pro Atlético é uma obrigação fazer de cada jogo uma final. E talvez tudo que o time passou, o nervosismo, essa ansiedade que acabou pegando também, né, na hora da classificação, pode pesar a favor a partir desse momento. Serve de lição, serve de aprendizado, né? Porque o Atlético tem sim elenco. E talvez, né, dos últimos anos, o melhor elenco para conseguir brigar por coisas grandes ainda. Concordo. 19ª rodada do Brasileirão começa amanhã, 9 da noite só, né? Não tem jogo amanhã à tarde e tal, vai ser Botafogo Internacional lá no Newton Santos. O Coritiba joga no domingo às 4 da tarde e o Atlético na terça-feira. O Atlético vai ver todo mundo jogar e aí ele vai ter que correr atrás dos pontos vai depois. Saber o que precisa para terminar melhor colocado no primeiro turno, né? O Atlético vai ter... O Atlético tem 28 pontos, está em 7º lugar, o Cuiabá também tem 28, é o 8º. Na frente do Atlético tem o Botafogo disparado lá com 44, Flamengo e Fluminense, Palmeiras e Bragantino, do 2º até o 4º, tem 31 pontos. E o Grêmio é o 6º com 30 pontos, né? Então se o Atlético chegar a 20, vencer o jogo, ele vai a 31 pontos com 9 vitórias. Aí com 9 vitórias ele passa o Palmeiras ali, que é o 4º colocado. Fica atrás de Fluminense e Flamengo, dependendo daquilo que fizer de saldo, né, no jogo contra o Cuiabá, desde que esses adversários percam na rodada, né? Então a estimativa aí de pontuação do Atlético pode chegar até a vice-liderança, né? Mas daí teria que golear o Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Bragantino, todos perderem na rodada. Tem Grêmio e Fluminense, né? Então é um confronto direto ali, então já não dá pro Atlético passar, porque um deles vai fazer ponto, né? O Atlético ele tem uma chance legal, né, de se colocar mais acima na tabela. Mas o Cuiabá tem sido um adversário extremamente duro. A gente já tem falado sobre isso aqui, né, da evolução que teve o Cuiabá nos últimos jogos. Só que o Atlético precisa dar uma resposta positiva, né? Muito por conta da eliminação, porque assim, é o que a Jana falou, o Atlético jogou bem, o Atlético criou mecanismo para conseguir fazer um resultado melhor do que fez contra o Bolívar, só que não conseguiu a classificação, bateu na trave, literalmente, né? No travessão. No travessão, justamente. Então assim, o Atlético, ele precisa dar uma resposta, porque agora só tem o Campeonato Brasileiro, né? Ser campeão é muito difícil, convenhamos, por conta do Botafogo e até mesmo dos outros times que também estão focando apenas no Campeonato Brasileiro agora, como é o caso do próprio Grêmio. 16 pontos lá pro Botafogo, né? É muita coisa, né?
O Grêmio ainda tem o jogo da Copa do Brasil, é claro, mas a tendência de ser eliminado é bem grande. Flamengo porque, também, levou né? um 2-0 jogando fora de casa. Só que o Flamengo ainda vai ter a final da Copa do Brasil, apesar de tudo, né? Caso passe, claro, do Grêmio. Então, o Grêmio já tá um pouquinho mais acima, o Flamengo já tá um pouquinho mais acima. Então, vai ser um campeonato difícil. E como o Wesley mesmo disse na coletiva, agora o foco total é a vaga na Libertadores. E assim, não vai poupar mais ninguém, né? Que é um jogo por semana, então assim, eu acho que não tem como mostrar menos do que mostrou até agora no Brasileirão, né? Vai ter que mostrar mais. E na Copa do Brasil é o seguinte, o Corinthians e o São Paulo estão abaixo do Atlético. Então o São Paulo está em 9º, o Corinthians está em 14º. Se um dos dois vai para a final da Copa do Brasil. Se um deles for campeão da Copa do Brasil, pode diminuir esse grupo aí de classificados, né? Com certeza. Que tira uma vaga daquele eventual G8, por exemplo, no caso de Flamengo ou Grêmio ganhar a Copa do Brasil, que estão mais acima ali na tabela, né? Então, um deles entraria pela Copa do Brasil, né? E abriria uma vaga para a classificação do Brasileirão. Se for Corinthians, por exemplo, Corinthians é o pior dos cenários, né? Porque o Corinthians está lá embaixo, a tendência é que o Corinthians não termine ali entre os 6 primeiros colocados, né? Sim. Pelo momento aí. O Corinthians está mais focado em escapar do rebaixamento. E o Corinthians ainda foca em 2 outras competições, né? Tem a Sul-Americana, né? O São Paulo e o Corinthians têm a Sul-Americana aí brigando. E o Corinthians ainda tem a Copa do Brasil. Tem o América, tem o Fortaleza. São Paulo também. Né? E que são times que estão abaixo ali do Atlético, né? Então, sim, se um deles ganhar a Sul-Americana também, já tira uma vaga ali de cima, né? Então pode ser G6, né? 4 vagas diretas e 2 no... Exatamente. Então pode apertar essa briga para Libertadores, né? Exatamente, principalmente na questão do Corinthians. O Corinthians ainda tem possibilidade de ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. E de ganhar a Sul-Americana. Então, ganhando uma dessas 2 competições em que vai para a Libertadores de forma direta, o Corinthians estando lá embaixo, tira, porque a gente tá acostumado a ter tanta vaga, por quê? Porque geralmente são os times lá de cima que ganham alguma coisa. O Flamengo mesmo. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O América, você veja assim, tem o América Mineiro ganhar a Copa do Brasil, o América tem a tendência grande de ser rebaixado, né? E se vai pra ganhar, Libertadores jogando na Série B. Vai pra Libertadores jogando, tira uma bizarro, vaga da né? Série A da O Linhares avisou. Avisei que é classificado. Então assim, mas são cenários, né, que o Atlético hoje tem que pôr na mesa para analisar, porque, né, você tem chance, ó. Você tem o América, você tem o Fortaleza, que está um pouco mais lá para baixo disputando eles vão se enfrentar, inclusive, na Sul-Americana, né? Tem o Bragantino está um pouco à frente do Atlético, mas tem o Corinthians, tem o São Paulo. O Corinthians, ele vem de 10 jogos de bem, né? E tendo um aproveitamento superior a 80%, que é superior ao aproveitamento do Botafogo nos últimos 10 jogos. E o Corinthians, assim, o foco do Corinthians na Sul-Americana vai passar muito pelo que acontecer na quarta-feira que vem na Copa do Brasil. Se o Corinthians for para a final da Copa do Brasil, acho que vai dar uma certa prioridade, né? Sem dúvida. Porque ele está mais perto, porque daí é só mais a final. Do título. A Sul-Americana ele ainda tem mais 2 fases, né, para conquistar o título, né? E o adversário é muito difícil do Corinthians na próxima fase, né? Eu acho que é um dos favoritos, inclusive, para ganhar a Copa Sul-Americana, que é o Estudiantes. E aí o Atlético vai ter que fazer essa conta aí, né? Que é Libertadores, é o ano do centenário, acho que é fundamental estar para o ano do Atlético estar na Libertadores. Acho que a torcida não vai aceitar ficar fora da Libertadores, né? Ainda mais com a questão do investimento que teve esse ano. Não tem como aceitar. Vai ter lá um consolo se não pegar a Libertadores com a Sul-Americana, mas enfim, né? O projeto é estar na Libertadores e para isso vai ter que trabalhar muito e muito sério, né? E não dá para dar mais vacilo na temporada. Não tem como. Porque o Atlético já perdeu as oportunidades que tinha nesse ano com Copa do Brasil e com Libertadores. E a Libertadores que era para ser essa grande obsessão, acabou se tornando até um terror, né, para o torcedor, por conta de como foi a eliminação. E eu acho que ninguém esperava cair tão cedo, né? Uma coisa era pegar o Galo, por exemplo. Seria um jogo muito duro, com o Atlético tendo possibilidade de passar. Outra coisa é você pegar um Bolívar. Tem altitude? Tem. Mas a forma como foi, fazer o 2-0, ter a oportunidade de fazer mais e perder nos pênaltis. Sendo que o Atlético estava a 11 decisões de pênalti? 10 decisões seguidas que ganhou, né? Ganhando. Então, cara, foi dolorido pro torcedor, sem dúvida. Exatamente. 1h